acho que a gente precisa falar alguma coisa sobre esse momento especificamente, né? Mas, assim, como é uma aula, né? Eu acho que eu acho que não dá para abrir mão de falar sobre a questão da democracia de uma forma um pouco mais ampla, né? Levando em consideração os estudantes que estão assistindo também, né? Até para que eles entendam, aprendam alguns conceitos. Então, eu pensei em falar sobre democracia de uma forma ampla primeiro, e deixar mais para o final, falar um pouco, talvez, desse contexto eleitoral, né? Falar um pouco da importância dos partidos, eu acho que isso é importante. É, é importante falar da participação, como que os estudantes, né? Como que vocês, estudantes, aí podem estar participando, e não só em época eleitoral, né? Infelizmente, no Brasil, nós temos o péssimo hábito, nossa, eu falo nós como todos, a maioria, né? Aí não é só os estudantes, não. A maioria, os brasileiros, em sua maioria, nós participamos da democracia apenas no seu momento eleitoral. A gente vai lá, vota e acha que já cumpriu o dever, sendo que essa é só uma pequena parte, né? A participação é muito mais ampla e tem que acontecer no dia a dia. Né? Então, assim, aí eu vou pedir licença para os colegas, professores, que eu vou tentar articular a minha fala pensando principalmente nos estudantes que estão me ouvindo. Tá? Então, isso acaba afetando um pouco a exposição, mas vamos lá, vamos fazer assim. Tá? Então, assim, primeiro falar da importância do tema. Né? Nós temos que, aliás, eu acho curioso porque os alunos que estão assistindo chegaram a dizer que não sabia o que era democracia, não sabia nada de política e tal, e, no entanto, quando todos começaram a falar a palavra, associar uma palavra à palavra democracia, todos revelaram que sabem alguma coisa. Né? Então, ouvi muita gente falando em liberdade. Claro que democracia pressupõe liberdade, então as pessoas perceberam muito bem a questão da participação, que democracia pressupõe participação, né? E outras palavras mais, né? Todas, na verdade, podem ser associadas à palavra democracia. Bom, então é o seguinte, esse tema é importante por vários motivos, mas eu vou destacar aqui dois. Né? O primeiro motivo que eu quero destacar é que, para a gente entender o valor da democracia, e olha que ela tem defeitos, tá? Não estou falando que não tenha, mas, assim, para que a gente possa valorizar a democracia, é muito importante que a gente entenda o que é uma ditadura. Né? Ditadura é o oposto de democracia. Então, países onde tem, por exemplo, ditadura, a vida das pessoas é muito mais difícil, é muito mais complicada. Né? Até para vocês imaginarem, né? Eu vou dar um exemplo que vai dar comportamento democrático, existem professores que têm comportamento autoritário, existem pais democráticos, existem pais autoritários, né? E aí a gente não pode confundir democracia com bagunça, com zona. Democracia, o regime, é a forma de governar que pressupõe maior quantidade de leis, né? Então tem que ter muita lei para a democracia funcionar bem, né? Tá? Então, assim, vamos imaginar, então, o que vocês preferem, na verdade, né? Ter uma liderança que seja autoritária, que a gente não tenha liberdade de expressão, a gente não consegue, a gente tem medo de falar o que pensa, né? Imagine uma liderança em que a gente não pode ir e vir, nós não podemos ir para onde a gente quer, né, à vontade. Imaginem uma liderança em que a gente só tem que dizer sim o tempo todo, baixar a cabeça, nunca questionar, né? Isso é uma ditadura. É um exemplo perfeito de ditadura, né? É, e as ditaduras, elas têm um outro agravante, né? A ditadura, aliás, o grande problema da ditadura é o seguinte: o ditador de plantão,
o cara que é autoritário, que manda e não aceita e não escuta opiniões alheias, não leva em consideração o que os outros pensam, o líder autoritário, o maior perigo é que ele toma decisão e não aceita contestação, né? Só que como ele é um ser humano, ele pode errar, né? Então o ditador muitas vezes conduz os liderados para um buraco, para um abismo, né? Porque ele não escuta outras vozes, né? Então o risco de um líder autoritário errar é muito grande, né? E de levar a sociedade inteira para o buraco é enorme, é imenso, né? Então, eu pessoalmente, uma das coisas que eu mais detesto é autoritarismo, né? Eu enfrentei autoritarismo a minha vida inteira, assim, né? Tanto em casa, meus pais às vezes tinham alguns atos autoritários, né? Infelizmente não era o que prevalecia, mas tinha muitos atos autoritários. Eu os contestava desde a adolescência, mas assim, claro, com respeito, né? Contestar é um direito que tem que ser respeitado, né? E também colegas que são autoritários, colegas que são democratas, diretores, né? Já trabalhei em uma escola que eu e mais um grupo de pessoas, de professores, nós fizemos oposição do início até o fim por causa de atitude autoritária, né? Então, a coisa que eu mais tenho medo é de autoritarismo. Então, eu estou falando isso só para que a gente possa perceber o tanto que uma democracia é importante, né? É, eu acho que vocês vão concordar comigo que é muito melhor estar participando de um grupo, de uma sala de aula, em que você, na condição de aluno, pode fazer a pergunta à vontade, que o professor não vai brigar porque você pensa diferente, né? É, né? Então, assim, imagino que a democracia. Imagino não, eu pessoalmente. Então, assim, aliás, um dos grandes objetivos meus das minhas aulas de história sempre foi defender o regime democrático, defender a democracia em todos os seus níveis. Não só para a liberdade de votar, não é só isso, não, isso também, claro, faz parte, mas também a liberdade de expressão, que para mim é direito sagrado. Né? E aí, gente, a gente não pode confundir liberdade de expressão com discurso de ódio. São duas coisas muito diferentes, né? Discurso de ódio, no discurso de ódio a gente calunia as pessoas, os seres humanos. Né? O discurso de ódio está muito em voga ultimamente, desde 2013 pelo menos, né? E esse discurso de ódio é um dos aspectos, né? É uma das coisas que tem acabado com a democracia, tem minado a democracia no Brasil e no mundo. Né? Nós vamos até falar um pouco melhor sobre isso um pouco mais na frente. Aliás, podemos até falar agora um pouco. E o outro motivo pelo qual é importante falar de democracia, né, é, é que, na verdade, a democracia, infelizmente, ela se encontra, ela se encontra em desgaste no mundo inteiro. Né? Eleições em várias partes do mundo, né, e no Brasil também, muitas eleições têm sido minadas por dentro. Né? Antigamente, a, a, antigamente, os ditadores se implantavam através de um golpe de Estado. Né? Para quem não sabe o que é golpe de Estado, é quando uma pessoa toma o poder sem legitimidade, sem que o povo tenha dado permissão clara para isso. Né? Isso são golpes. Né? No passado, os golpes eram o seguinte: normalmente usava-se as Forças Armadas para ir lá tirar o presidente eleito do posto dele, prender deputados, senadores, pessoas que discordam e tal. Assim, era feito. Os golpes antigos pressupunham a utilização de forças armadas, forças militares, forças armadas. Atualmente, os golpes atuais, eles são muito mais sofisticados, né? E os golpistas atuais, eles não usam forças armadas porque não precisam. Os golpistas, eles usam a justiça, por exemplo. Os golpistas usam, por exemplo, a grande mídia, né? E assim, os golpes, as ditaduras que são instaladas hoje, elas são muito mais eficientes do que as antigas. Por quê? Como os golpes de hoje, eles dão a impressão de que está tudo bem, está tudo funcionando na boa, né? As pessoas têm mais dificuldade de perceber o que está acontecendo.
né? Então, é o seguinte, o que acontece? Então, esse é um outro motivo. A democracia está em desgaste, e eu acho que um dos deveres nossos de professores, mas também de vocês estudantes, é que a gente, sabendo o que é democracia e a importância dela, nós possamos lutar, defender comportamentos democráticos no nosso dia a dia. Tá? Essa é uma das esperanças que eu tenho, assim. E uma das coisas que eu observo, né? Eu observo, porque com efeito, nós brasileiros, nós temos uma tendência muito grande ao autoritarismo por causa da nossa história, né? A história do Brasil é uma grande sequência de períodos de ditadura, seguidos de períodos de democracia, né? Então, só para vocês terem uma ideia, nós tivemos vários períodos de ditadura no Brasil, seguidos de períodos de democracia. Vou citar só alguns exemplos. Então, uma das ditaduras que eu vou destacar aqui é a do Estado Novo, 1937. Né? O Getúlio Vargas queria continuar no poder, e ele tinha que largar o poder, ele não podia ser reeleito. O que ele faz? O Getúlio Vargas decide dar um golpe de Estado para continuar no poder. Né? Isso em 1937. E aí ele vai governar de forma autoritária no Brasil até 1945. Né? E aí, gente, ditadura, vocês têm que pensar o seguinte: ditadura significa que os jornais serão caçados, né, os jornalistas serão silenciados, serão ridicularizados. Olha, nós estamos vendo isso hoje, hein? Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, assim, os jornalistas, a mídia passa a ser perseguida, né? Os meios de comunicação de massa não podem expressar aquilo que pensa, sobretudo se for contra a vontade do ditador. Pessoas que fazem oposição ao governo, que pensam diferente, né, que pensam a sociedade de forma diferente, essas pessoas são perseguidas, essas pessoas são torturadas em regimes autoritários para entregar os companheiros, essas pessoas são assassinadas, essas pessoas elas são exiladas, expulsas do país. Então, tudo isso aconteceu na era Vargas, tá? Aliás, no período da ditadura Vargas. Aí, de 45 até 1964, o país experimentou um período de democracia formal. O que é democracia formal? É isso que está acontecendo hoje, que acontece na maior parte do Brasil e do mundo, que acontece no Brasil e no mundo. Que é o seguinte: você conserva o direito, por exemplo, de votar, né? De votar e tal. Mas, por exemplo, nesse período. Tá, então, de 45 a 64, um período de democracia. Os presidentes cederam ali, mas mesmo nesse período houveram algumas tentativas de golpe de Estado, infelizmente. Em 1964, nós tivemos um outro golpe de Estado. Né? O pessoal fala que foi um golpe militar, mas não foi só militar, foi um golpe civil-militar, porque os militares eram apoiados por alguns grupos sociais do Brasil. Classes médias altas ajudaram os militares a dar o golpe, grandes empresários, banqueiros, né, o que a gente convenciona chamar de elite brasileira. Essa elite brasileira deu um golpe de Estado em 64. Por quê? Porque discordava das medidas políticas que estavam sendo adotadas pelo presidente da época, que era o João Goulart. Né? Então, o João Goulart pretendia fazer reforma agrária, pretendia fazer reforma urbana, reforma universitária, enfim, ele chamava isso de reformas de base. Essas reformas de base do Goulart, provavelmente, elas não chegaram a ser aplicadas, mas provavelmente melhorariam muito a condição do país naquela época. Hoje estaríamos melhores, provavelmente, né? Se bem que história a gente não pode falar no si, história é o que aconteceu. E o que aconteceu é que, embora ele tivesse essa intenção de aplicar essas reformas de base, a elite brasileira na época, as elites discordaram dessas medidas de base, dessas reformas de base, se utilizaram da grande mídia da época, que começou a bater muito firme no governo, criticando essas reformas de base, e essa elite brasileira se utilizou também das Forças Armadas para retirar o João Goulart do poder. Qual a acusação? Eles acusavam ele de ser comunista, que é outra coisa muito mal explicada, que as pessoas não sabem o que é. Né? Não sabem o que é. Então, o comunismo, por incrível que pareça, a caça aos comunistas
É um discurso lá da década de 60 e 70, antigo, antigo, né? E na década de 80 e de 90 e nos primeiros anos 2000, não se ouvia mais falar em perseguição comunista. É uma discussão velha, vencida. Só que, infelizmente, nos últimos anos, nos últimos 5 anos para cá, no mundo inteiro, em vários países do mundo, no Brasil também, a discussão de caçar comunista voltou à tona. E o que é mais grave, como as pessoas não sabem o que é, as pessoas estão comprando essa ideia, tem comprado essa ideia, né? De que comunista é ruim e tal, mesmo sem saber do que se trata de fato, né? É... Tá, então, assim, nós tivemos então um período de 20 anos de ditadura militar. Nesse período, o que acontece em toda ditadura, brasileiros, nós não tínhamos direito de escolher representantes para nenhum poder político. Nesse período, não podia discordar do governo. Se discordasse, tinha que ser na clandestinidade, quer dizer, escondido. É, Muitas pessoas, sobretudo estudantes, foram perseguidas, foram torturadas, foram mortas, foram exiladas. Cantores que discordavam do posicionamento dos governos autoritários, dos governos militares à época, foram perseguidos, foram exilados. Né? Então, assim, foi um período muito difícil, né? E economicamente teve um período que é chamado de milagre brasileiro, mas que durou pouco tempo, né? Porque logo a seguir, após a crise do petróleo em 1973, o mundo e o Brasil também entrou numa crise violentíssima. E uma das piores heranças da ditadura, além da perseguição, do fim da liberdade de expressão, uma outra das piores heranças foi exatamente o achatamento do salário mínimo. Né? Nunca o brasileiro recebeu tão mal como naquela época. Né? Eu mesmo me lembro, final da década de 70, a família de qual eu faço parte, nós chegamos a passar fome, meu pai não conseguia emprego, a inflação era altíssima, né? Era muito alta. A gente comprava pãozinho num dia, no dia seguinte era outro preço, era uma coisa. Estou falando aqui algo que eu acho que muitos de vocês já devem ter vivido essa época, devem estar sabendo do que eu estou falando. E, em 1985, nós iniciamos outra transição democrática. Né? Essa transição democrática, ela veio funcionando até 2016. Né? As pessoas escolhiam o presidente governava 4 anos, o Fernando Henrique Cardoso, na época dele, ele conseguiu aprovar ainda um projeto de reeleição para que ele fosse eleito de novo. Essa regra passou a valer para os presidentes futuros, todos se usaram disso, né? Governaram um período e foram reeleitos. Aconteceu até 2016, eu digo por quê? Porque em 2016 esse processo ele foi rompido, né? E assim, eu tenho muita tranquilidade para dizer isso, porque com o impeachment da presidente Dilma, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem defeitos como todas as pessoas têm, né? Todos os políticos têm defeitos e tudo mais. Mas o impeachment dela não havia motivo para que o impeachment fosse feito, né? Mas houve uma articulação, articulou novamente grande mídia, elites brasileiras, classe média alta, que claro, atingiu boa parte da população também, e conseguiram convencer as pessoas de que ela tinha praticado corrupção e que isso justificava o impeachment, né? Uma corrupção que não é provada até hoje. Ela cometeu pedaladas que não é crime de responsabilidade, né? Que é o que levaria ao impeachment. Tá, então, ali o processo democrático foi rompido na minha avaliação. Tá? Nós tivemos eleição em 2018, mas já foi uma eleição, já foi diferente do que estava acontecendo nos anos anteriores. Tá? Então, na minha avaliação, foi mais, por isso que eu chamo de golpe. Agora, atenção, tá? Na minha avaliação é golpe, mas essa é uma história que ainda está em disputa, né? Muita gente continua achando que foi legítimo, tá? Mas aí é uma disputa que está em aberto. Eu não vou aprofundar muito nisso, não, que eu quero trabalhar a questão de uma forma mais geral. E aí o seguinte, tá? Então, esses são alguns motivos pelos quais a democracia é preferível à ditadura. Tá? Não tem problema nenhum se uma pessoa que eu não defenda tenha ganhado a eleição, desde que tenha sido de forma lisa, limpa, né?
Democracia, afinal de contas, é isso. Não tem problema nenhum eu colocar uma discussão num grupo de debate, das pessoas conversando sobre o assunto, e um colega discordar de mim e o grupo todo pensar diferente de mim e conduzir o grupo numa outra direção. Isso não tem problema nenhum, porque isso aí é comportamento democrático. A gente tem que respeitar as diferenças de opinião, as diferenças de ideia. Né? Isso é importantíssimo. Eu sempre lembro de uma fala do Voltaire, que é um filósofo iluminista francês, que ele dizia o seguinte: eu não concordo com uma só palavra do que me dizes, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. É bacana isso, né? Então, esse é um dos princípios que me norteiam, né? É, o que não dá para confundir, mais uma vez, não devemos confundir com discurso de ódio, tá? É diferente. O desrespeito é algo que eu acho que não, acho não, tenho certeza, não deve ser tolerado. Tem que ser visto, inclusive, como crime, né? Bom, então, gente, a democracia, falar rapidamente da questão histórica aqui, a democracia teve início na Grécia, né? Para quem não sabe, Grécia Antiga, século V a.C., e eu estou citando aqui a origem da democracia. A democracia significa governo do povo, falando de forma bem grosseira, assim, bem rápida. Então, se o povo participa de alguma forma, a gente fala que existe ali uma democracia, tá? E assim, tem vários tipos de democracia, tá, gente? Inclusive, eu não conheço nenhuma democracia perfeita. Para ser uma democracia perfeita, teria que caminhar muito mais. Normalmente, o que a gente chama de democracia, ela é só democracia política. E ela tem que ser econômica também. Tá? Mas eu não vou aprofundar essa discussão agora, não. Então, assim, o que, que acontece? A democracia grega. Bom, a democracia então surgiu na Grécia, especialmente na cidade de Atenas, no século V a.C., há mais de 2.500 anos atrás. Né? Não foi uma coisa fácil, não surgiu da noite para o dia, foi um processo longuíssimo que durou séculos, né? Mas os cidadãos atenienses conseguiram construir uma democracia que era limitada. Para vocês terem ideia, mulheres, escravos, que não eram, atenção, não eram escravos africanos, tá? Africanos escravizados, como veio a ser no caso do Brasil. Escravos, estrangeiros, né, mulheres, esse pessoal não participava das discussões na Grécia Antiga. Como que o pessoal decidia as coisas da cidade? Reunia-se todo mundo numa praça, todos os cidadãos, que era só homem, maior de 30 anos de idade, descendentes dos fundadores da cidade, tá? Então, era uma democracia limitada demais. Poucas pessoas eram consideradas cidadãs. Então, essas pessoas se reuniam numa praça, que era chamada de ágora. Na ágora, os problemas da cidade eram discutidos, as pessoas levantavam a mão e votavam nas medidas que eles eram a favor, né? E ali o que a maioria decidisse na Assembleia era encaminhado. É um pouco semelhante ao que acontece na Assembleia de escola. Já participaram de Assembleia escolar? Então, Assembleia escolar, vocês já viram, as pessoas têm a mesa que coordena as questões que são colocadas, os problemas que têm que ser resolvidos, e ali a plateia, as pessoas que estão participando da reunião têm o direito de votar nas medidas, né? E também tem o direito de fala, de poder falar se concorda, se discorda, né? Então, isso, gente, a gente chama de democracia direta, é o que tinha na Grécia Antiga. Só que a democracia, ao longo do tempo, foi passando por muitas mudanças, muitas transformações, até chegar no tipo de democracia que existe hoje, que a gente chama de democracia representativa. Tá? E por que representativa? Porque hoje em dia é muito difícil reunir todas as pessoas numa praça pública, todos os cidadãos, e hoje em dia muita gente é considerada cidadã, né? Pelo menos para votar. Então, vocês imaginem, por exemplo, o bairro, não vou nem falar cidade de Belo Horizonte, imagine o bairro, reunir todas as pessoas do bairro Santa Amélia, ou do bairro Santa Mônica, Santa Branca, todas as pessoas numa. Será que vai funcionar? É muito complicado, né? Então, como passou a ser difícil essa democracia direta acontecer, ela se tornou representativa. As pessoas escolhem pessoas que vão representá-las. Atenção, tá? Isso é muito importante. Quando a gente vota, por exemplo, num prefeito,
quando a gente vota num vereador, vota num presidente da República, nós estamos, por isso que é importante, nós estamos votando pessoas, colocando no poder pessoas que vão representar os nossos interesses lá, né? Aí vocês imaginam que tem muita gente que vota no dia da eleição, vai chegando ali perto da sessão eleitoral, não decidiram ainda quem vai votar, acha que todo mundo é igual, né? Que é uma outra, que não é verdade, tá, gente? Embora pareça que todos são iguais, é porque muita gente que é eleita é ruim mesmo, né? Mas existem políticos bons. E aí o seguinte, só que a gente tem que saber caçar, tem que ter senso crítico para isso, né? Tem que ter aquilo que eu estou chamando aqui de participação, tem que saber o que está fazendo. Então, olha só, tem gente que no dia da eleição chega perto da zona eleitoral, pega o primeiro santinho de candidato que está no chão e vota naquele. Olha a desgraça feita. E aí a gente quer que essas pessoas sejam honestas lá, que vão. A gente acha que serão pessoas que vão representar os nossos interesses. Não vão. Não vão, isso é muito importante, sabe? É, tá, isso aí já é uma forma da gente participar já é antes da eleição. A gente tem que ouvir as propostas dos candidatos, e já tem que estar avaliando isso, né? Por exemplo, o vereador que eu vou votar, o que ele pensa sobre mobilidade urbana, sobre o metrô, por exemplo? O que ele pensa sobre é, os direitos das mulheres? Outra coisa, ele é racista? Né? Ele é homofóbico? Eu quero um cara homofóbico lá no poder, eu quero um cara racista, um cara machista, um cara é, que defende violência contra a mulher, eu quero um cara desse no poder? Pois é, tem muita gente que está lá que ou defende ou acha que isso não é importante. Tá? Então, a gente já tem que avaliar isso desde antes. Né? Então, essa é uma forma de participação, a gente avaliar os candidatos. É chato mesmo a gente ficar olhando para programas de televisão, né? Mas falando sobre política, quando a gente sabe que muitos deles realmente não prestam, mas é um esforço que a gente vai ter que fazer, né? E aí, esse tipo de ideia que a gente está defendendo aqui, o ideal seria que cada pessoa, cada um de nós que estamos participando desse momento, fôssemos multiplicadores, né? Levássemos essa fala, a defesa da democracia para todo mundo, para o cônjuge, para a cônjuge, levar essa discussão para irmão, parente, primos, né? Filhos. Temos que educar as pessoas ali para a cidadania, isso é importantíssimo. Senão, gente, nós já estamos pastando e os nossos descendentes vão pastar mais ainda. Tá? Nós não podemos nos omitir. Tá? É, Então, essa é uma forma de participação. Uma outra coisa, gente, eu acho que está ficando longo, eu vou dar uma resumida aqui. Uma outra coisa que é importante que a gente fale é o seguinte, sobre a importância dos partidos políticos. Vou dizer uma coisa para vocês. Infelizmente, a educação política no nosso país é muito deficitária, né? Muito, muito. Então, o brasileiro, via de regra, não são todos, felizmente, mas via de regra, a maioria dos brasileiros votam no nome apenas, e não leva em consideração as ideias partidárias do partido. E as ideias do partido são importantes, porque o cara que vai ser eleito, ele vai aplicar exatamente as ideias que o partido defende, tá? Ele não vai, por exemplo, não adianta eu ser eleito para defender o orçamento participativo, né? Eu ser eleito para isso, se o meu partido não defende isso. Chega lá, eu não vou conseguir fazer nada, não existe isso. O partido é importante, tá? Uma outra lição que a gente precisa aprender. É, né? Então, assim, outras formas de participação, né? Além de votar, de ir lá e votar, de conhecer o candidato, gente, não dá para votar e largar para lá. Eu sei que é muito difícil, porque nós todos trabalhamos o dia inteiro, temos outros interesses, né? Mas a gente precisa fazer um esforço de acompanhar o que os candidatos estão fazendo, tá? Tem que acompanhar. Exatamente para não votá-los numa outra ocasião, votar nos mesmos numa outra ocasião. Acompanhá-los depois de eleito, né?
E temos outras possibilidades, participar, por exemplo, de associações de bairros, é uma coisa interessante, participar nas assembleias escolares, parece que tem os conselhos de saúde, né? Então, qualquer forma de participação vale a pena. E tem a participação de multiplicação, de ser o sal da terra, né? O que é ser o sal da terra? Lembrando aqui um versículo bíblico, né? Que os discípulos de Jesus tinham que ser o sal da terra e a luz do mundo, né? Ser sal da terra e luz do mundo significa que os apóstolos, cada um deles, tinham que sair pelo mundo convencendo as pessoas de seguir o evangelho, né? É claro que aí, então assim, eu estou pegando essa imagem para transportar para a questão, para o tema que a gente está discutindo. O que nós aprendermos, né, e o que for significativo para a gente tem que multiplicar, né? Multiplicar é falar com o filho sim, é falar com a filha, sabe, é fazer essa defesa, né? Ainda que a gente que estejamos em tempos difíceis, né, para fazer discussão política, as pessoas normalmente elas ficam muito armadas, né? E claro, as pessoas quando começam a gritar, ficam armadas, não é na verdade um ambiente muito bom para fazer qualquer discussão, né? Tá? Então, gente, eu queria falar rapidamente sobre isso. Algumas coisas ficaram para trás, mas ia ficar muito longo. Eu acho que já ficou muito longo, né? Não sei como é que vocês receberam, porque, como eu disse, falar para um computador tem seus limites, né? Óbvio que se eu tivesse olhando para vocês, eu teria percebido, talvez tivesse mudado, falado de outros assuntos, né? Mas, enfim, a gente está fazendo o possível. Tá ok? Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Aí estamos abertos para o debate. Tá ok? Muito obrigado para todos e todas. Bacana, Sérgio. Ó, desculpa, Carlos. Muito legal. Queria Foi saber meio demorado, né? Mas tudo bem. se você esclareceu pontos importantes. Sim, E eu acho que dialoga com o vídeo, né? sim. Não só Sim, para ver se está claro o orçamento, se eles estão realmente fazendo o que prometeu em campanha. Aline, até aproveitando uma coisa que eu queria falar e escapou, mas eu vou falar de uma vez, é que é o seguinte, aqui no Brasil nós valorizamos muito os cargos executivos. Tá, gente? Eu não falei da divisão de poderes, não, executivo, legislativo, judiciário, isso é muito importante saber também, tá? Qual que é a atribuição de cada um, eu não cheguei a falar. Mas, assim, no Brasil a gente preocupa muito com quem vai ocupar o cargo executivo, que é o prefeito, o governador e o presidente, né? Só que é muito importante a gente se preocupar com o legislativo, dar atenção. O que é o legislativo? O legislativo é o vereador agora, então vai votar no prefeito, beleza. Mas além de valorizar o prefeito, gente, votar, escolher um bom vereador é muito importante. Tá? É tão importante quanto escolher o prefeito. Tá? Então, vamos lembrar disso. Escolher o vereador é importantíssimo. Só isso. Inclusive, Carlos, muitas coisas relacionadas à EJA, quando vai votar alguma proposta, né? Fechamento Uhum. de turmas, às vezes, orçamento, são os vereadores lá que passam por lá, e se eles não forem favoráveis à educação de jovens e adultos, eles podem simplesmente fazer uma lei que, né, que diminui, que restringe o número de turmas, e aí Uhum. então, a gente tem que pensar muito bem, Sim. né? Esses vereadores têm que defender educação, educação para todos, e de crianças, adultos, jovens, de todo mundo. Então, isso é importante. Aí eu queria saber se alguém quer estar falando. Rose, se quiser se manifestar, tá, Rose? Aline, eu quero sim. Eu quero sim. Eu perdi essa oportunidade, né? O Carlos falou muito bem, e o Carlos falou muita coisa que me chamou a atenção, claro, né, Carlos? Uma sintonia muito É assim, claro, né? interessante isso. A gente se entende. E eu vou tentar falar rapidinho aqui, assim, 3 minutos, viu, gente? Vou tentar. Primeira questão que me chamou muita atenção, essa questão da JC, quando ela falou assim, não entendo nada. E quando ela falou,
né, naquela questão de uma palavra, ela falou exatamente o que é meu direito de expressar, né, meu direito de falar o que eu não concordo. Então, isso é vital para mim na questão da democracia. E achei importante o Carlos fazer esse registro histórico, mas eu estou vivendo um momento, a gente está vivendo um momento que acho que a gente tinha que voltar, assim, nas nossas pequenas coisas. O que nós estamos fazendo no pequeno para fazer valer a democracia? Então, acho que a gente poderia ir voltando lá com os chineses que falam assim, se queres mudar o mundo, começa mudando a sua casa. Então, dentro da nossa casa, onde que eu posso ser mais democrático? Ouvir meus filhos, ouvir meu marido, considerar minha esposa, né, dar a voz para todo mundo, dentro do meu bairro, dentro da minha escola, nas discussões coletivas, nas decisões coletivas. Então, se a gente tem isso introjetado, isso dentro de nós, nesse valor de cada um, acho que é importante, que aí a gente, quando expande para o bairro, para a cidade, a gente consegue garantir isso como valor, né? Então, para mim, isso é muito importante. E outra questão que eu até anotei aqui, bem pequenininha assim, é lembrar as questões da liberdade, igualdade e fraternidade, né, que parece, quando a gente fala disso, parece que está falando da religião, né, para ver como que é uma coisa que é do ser humano, né, somos igualitários, iguais, então devemos ter direitos iguais, né, então pode ter uma sociedade de castas, onde o homem vale mais do que a mulher, do que o jovem vale menos que o adulto, não, somos iguais. E essa participação deve ser garantida a todos, né? Essa questão anotei também aqui de não concordar e garantir que a pessoa expresse sua voz, né? Isso é muito urgente e importante, a gente saber que discorda de ideias, não de pessoas, né? Por isso que é permitido, você vê uma discussão numa Câmara, onde tem pessoas democratas, batem boca, discutem as ideias, mas não partem para agressão física nem para agressão da pessoa, né? Discute as ideias. E ao final daquilo ali, bate papo, sai, né? Conversando normalmente. E isso é valor que a gente tem que trazer para nós. Discordo da ideia, mas não é a pessoa, não estou discordando da pessoa, é da ideia, né? Que me permite conviver com essa pessoa. Então, isso é muito interessante. E aí, dentro dessas questões todas colocadas, eu trouxe um poema para variar, né? Para variar, para não perder o costume. 2 poemas, na verdade. E voltando no Bertolt Brecht, quando ele fala assim do analfabeto político. E aí é muito interessante a gente perceber assim, não podemos ficar nessa indiferença. Quando eu falo assim, odeio política, nós somos seres políticos, né? Eu estar participando aqui é um ato político, uma decisão política, né? Quando eu deixo de fazer uma coisa ou não, é uma decisão política. Por quê? Política, se eu buscar no dicionário, é participação, né? Então, participar é um dever, é um ato político. Então, é muito interessante se observar essa questão que política é participação. Então, se eu falo odeio política, odeio participar, vou me anular, vou me excluir. Não é assim que a gente transforma o mundo, né? E aí eu quero ler aqui o poema do Brecht, que é muito interessante, que ele fala assim, o analfabeto político. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do arroz, do feijão, da farinha, da gasolina, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais. Bertolt Brecht. Incrível que o Bertolt Brecht escreveu isso nos idos de 40, né? Então, não foi o de hoje, né? De hoje que ele está falando, né? Então, esses entreguistas, né, da soberania nacional já havia. Então, a gente tem que ficar muito atento.
que as democracias mudam, né? Olha que avanço que na democracia grega, né, de uma democracia direta, para depois passar para uma democracia representativa, não considerar mulheres, não escravos, né, e hoje já, depois de muita luta, nada foi de graça, né, porque quem tem o poder não quer largar. Então, tudo é mutável, mas depende de correlação de forças, de participação mesmo, né, se a gente deixar na mão de poucos, eles vão fazer do jeito que é melhor para eles. E aí tem um poema de esperança do Mayakovsky, que eu acho que é muito interessante, que a gente fala assim, o Carlos relatou vários golpes, né, que a nossa democracia passou, vários golpes. E nem por isso a esperança de dias melhores morreu, né, nem por isso gente deixou de lutar, gente deixou de estar aí pondo seu pescoço, tem gente que pagou pela vida, né, com a vida, fazendo essa disputa. Então, é um do Mayakovsky que ele fala assim, e reflete muito esse momento nosso, mas para dizer também que o Mayakovsky é um poeta russo, não escreveu agora, né? Então, lá dos idos de 40 também, então, para ver como que a história, ela vai e vem, e a gente deve aprender com a história, com a memória, né? Porque as coisas estão aí, a gente fala assim, vai dar nisso. Aí eu trouxe até para vocês verem, se lembrar, em 2016, quando eu discutia com os alunos, falei, gente, vamos registrar esse dia 31 de agosto, o que está acontecendo, né? Porque depois, passados 5, 10 anos, vocês vão voltar nisso aqui e ver onde que eu estava nesse dia, o que eu estava pensando e fazendo. Isso é história, né? Por que a JC lembra assim, votei, isso é importante, eu votei, não voto mais, né? Não, vou me lembrar, vou aprender, né? Então, tudo é história, mas a gente reflete sobre a história e aprende com a história. Então, vamos ao Mayakovsky. Olha que lindo, olha que esperança. Ele fala assim, não estamos alegres, é certo, mas também por que razão haveríamos de ficar tristes? O mar da história é agitado. As ameaças e as guerras, havemos de atravessá-las, rompê-las ao meio, cortando-as como a quilha corta as ondas. Mayakovsky. Então, é um poema de esperança, né, de participação, não vamos desistir, todos os políticos não são iguais, todos os partidos não são iguais, né, a democracia existe independente do político, né, do partido, né, a gente deve brigar pela democracia, pela construção dela, e nós somos ponto-chave vital na democracia. Então, quando você deixa de ir a uma assembleia da escola, você está minando a democracia. Quando você deixa de votar no orçamento participativo, você está minando, né? Então, participe nos seus espaços. Quando você deixa de dizer uma coisa na sala de aula, você está também deixando de construir a democracia, né? Nem concordar com tudo, nem discordar com tudo, mas se colocar e se responsabilizar por seus atos, suas palavras, e principalmente por nossas omissões, né? Quando a gente se omite, a gente está deixando aí que o mal impere, né, que alguém decida por nós. Então, que a gente esteja atento, esteja firme, participando. E eu tenho muita esperança, nós vamos vencer, né, a história está aí para mostrar que ela vai e vem, mas a gente está sempre resistindo, né, e aprendendo com o tempo. Obrigada por estar com vocês. Rose, nós ficaríamos aqui a noite toda ouvindo poesia. Muito bom, Carlos, Rose, acho que trazem discussões muito claras, né, e muito atuais, trazendo esse passado para a gente entender o presente, né? Eu acho que isso que é importante da história. E muito obrigada, foi muito bom. E tem uma coisa que vocês falaram, né, da gente entender que a gente é um ser político e que está aqui nesse bate-papo aqui agora, cada um dando sua opinião, a gente respeitando o outro, cada um podendo falar o que quiser. Isso aqui é um ato político que a gente está fazendo, né? Então, a gente não pode misturar político com partido. Então, a gente está fazendo... Esse ato político, ele é um ato das pessoas tentando descobrir, questionar, tentando pensar melhor, o que é melhor para uma sociedade. E aí, uma das coisas que a gente tem hoje, que é muito séria nesse processo político, que vem aí desde 2018, talvez,
que inclusive na televisão está tendo uma campanha que são as fake news, né? Que é uma coisa importante que a gente tem que combater. Então, não compartilhem tudo que chega. O WhatsApp, ele acabou, hoje em dia o WhatsApp, ele vem quase como... Ele é um palanque, né, Carlos? Ele vira um palanque. Sim. Pois é, foi bom você ter lembrado isso, Aline. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. A gente não pode deixar isso passar batido, não, porque é o seguinte, o WhatsApp, grupos de WhatsApp estão definindo eleições de forma... Aliás, tem contribuído para eleger pessoas que não merecem estar nos cargos de comando do país, né? Não só do país, dos estados, das cidades, né? E tomar muito cuidado, a gente está estimulando aqui a participação, né? Que todos os estudantes, todos nós temos que procurar informação, mas tem que tomar muito cuidado com as informações de WhatsApp. Nós estamos numa época, o pessoal chama de pós-verdade, né? Nós estamos numa época extremamente perigosa, porque nós estamos recebendo notícias enganosas, notícias falsas, né? E mais grave, às vezes é uma pessoa que a gente gosta muito que está passando aquela informação, né? Então, para meu irmão, uma pessoa que eu amo muito, ele não pode estar passando uma informação falsa. Eu pego aquela informação dele e aí eu saio multiplicando e induzindo muitas pessoas ao erro, né? As últimas eleições têm sido muito decididas com base em fake news, cada fake news grosseira, sabe? Então a gente tem que colocar em questionamento, às vezes, até as pessoas que a gente gosta. A gente gosta das pessoas, mas nós temos que avaliar, avaliar com os nossos próprios meios, né? Toda informação, gente, até essa que eu estou dando para vocês, tudo que eu estou explicando aqui, vocês têm que se questionar, tá? Tem que se questionar. Eu garanto, né? Eu tenho autoridade para estar falando isso, mas assim, mesmo que eu tenha autoridade, eu também, professor, também não está acima da verdade, né? Atenção, vamos tomar cuidado com as autoridades também, né? Professor não está acima da verdade, meus pais não estão acima da verdade, o pastor não está acima da verdade, o padre não está acima da verdade, né? A gente tem que ouvir com atenção o que as pessoas falam, mas a gente tem que exercer o poder de crítica, sabe? Isso é fundamental, né? E ficar atento para as fake news hoje em dia é uma obrigação de cada um de nós. A gente tem que desconfiar de algumas notícias. Tem uns que a gente bate o olho e já sabe que é fake, né? E hoje em dia tem como saber se é fake, né? Só a gente digitar lá no Google o título de algum assunto, que aí vários órgãos que avaliam se é fake news ou não já fizeram esse trabalho às vezes, né? E mostra pra gente se é fake ou se é fato. O Carlos, tem até uma lista, vou ver se eu coloco no grupo da sala. Sim. Tem uma lista, né, de sites, fato, minha imagem vai acabar que meu celular descarregou, tá? Vou ficar só com a fato ou fake. Tem vários sites que a gente pode estar jogando aquela notícia, porque isso é muito sério, né? Isso, você pode interferir numa eleição, no seu futuro, no que vai acontecer na sua cidade, no seu país, no seu estado, por causa de uma coisa que é mentira. Então, isso é muito sério, né? Então, a gente tem que realmente estar atento ao que é verdade e muito cuidado, né, com fake news. A gente não pode deixar que um prefeito nos governe agora, né, prefeitura, que eles ganhem porque espalharam mentiras de outros candidatos para ele ganhar. Então, isso a gente não pode aceitar. Mas alguém gostaria de falar, gente? Mais alguém? Ali não posso deixar de falar da Bíblia. Sim. Pode falar, Rosa. É muito interessante. Minha imagem estava sumida. É muito interessante, eu acho, a gente também saber ler a Bíblia, né? Se você pega a Bíblia, você lê a Bíblia e vai refletindo, né? Ela nos ensina muito, eu gosto muito dos ensinamentos dela. Então, quando o Carlos falava, me lembrou de um versículo que fala assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Tudo está no mundo para mim, né? Mas eu não posso pegar tudo que está no mundo. Não é assim que nossos pais nos ensinam? Está tudo aí colocado e a gente
tem que escolher, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém, né? Tá tudo aí, eu não posso pegar tudo, né? Então, para a gente ficar bem atento nisso. E também a questão da verdade, né? Conhecereis a verdade vos libertará, é através da verdade mesmo, né? Que a gente busca. Mas a verdade é uma coisa muito complicada, né? Quando você escuta a história de 4 lados, né? Por 4 pessoas, são 4 histórias diferentes, né? Então você tem que ouvir, pensar, né? E aí, a partir de suas convicções, de sua vivência, comparar e escolher, né? Então, muita atenção para isso também. E atenção para a exploração da política por parte da religião, né? Nós estamos assistindo muito isso hoje, é outro evento perigoso, que pode estar levando a civilização para um fracasso, que é o uso político da religião, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Gente, tem que tomar cuidado. O candidato que fala muito em nome de Deus, ele tem o direito de ter a religião dele e tudo mais, mas se está usando para se eleger, a gente tem que tomar cuidado, tá? Tem que prestar muita atenção nisso, nessas coisas, sabe? Na verdade, tem muitas coisas para conversar, né? Mas muita coisa, a gente ficaria aqui a noite inteira, né? Por exemplo, falar da memória que a Rosa chegou a lembrar e a Aline também. A importância da memória, né? A nossa história, as pessoas mudam a história, mudam o passado para afetar o presente. Essa é outra discussão instigante, né? Mas ela é muito longa. Eu queria saber, assim, coordenadora e diretora, assim, o tempo que a gente tem, que aí a gente, se dá tempo de eu passar o teste, eu acho que está tão gostoso essa conversa e bate-papo, né? Tá mesmo. Eu acho até, não sei o que a Rose acha, mas eu estou achando tão bom essa conversa. Esse primeiro momento, de repente, faz um outro dia. Eu coloco o teste na sala, né? No grupo do WhatsApp, para as pessoas fazerem, depois em casa. O que vocês acham? Queria a opinião do pessoal. Bacana. Eu também estou ótimo, Aline. Aline, acho que pode ser legal mesmo, cada um faz, porque ali você vê a sua resposta na hora, e a resposta certa, né? E aí você depois tem a sua avaliação, de 30 você acertou 24, de 30 você acertou 30, muito legal. Então, eu só vou mostrar o que é agora, só para eles verem, e depois eu vou colocar no grupo do Zap, tá, gente? Vou mostrar aqui para vocês. Só para vocês verem. Legal, Aline. Quando estiver pronto aí compartilhando, vocês me avisam. Tá bom. Tá compartilhando. Aqui, gente, eu vou pôr esse jogo, aí vocês vão clicar aqui, ó, onde está minha mãozinha, ó. Clicou, né? Tá compartilhando, não, tá? Tá compartilhando. Aline, para você mostrar a sua seta, você tem que sair, você tem que ir na aba aonde está o negócio. Sair da reunião? Não, sai não. É isso aí, não, você fez certo. Dele. Aí eu abri, né? Abri lá. Aí aqui, ó. De quem devo cobrar? Teste seus conhecimentos. Então, certinho, aí aqui Aline. embaixo. Então vamos ver se está aqui, ó. Aí tem a pergunta 1. Aí você vai ler o que a pergunta 1 está falando, e aí você vai escolher. Aí está carregando aqui, ó. Quem provém o ensino de creches, educação infantil e na primeira parte do ensino fundamental? Aí vai te perguntar, é o Estado, é a Prefeitura, é a União, né? O governo da presidência, né? Então, aí você vai pensar assim, quem é que é? Será que eu sei quem é que provém o ensino? Então, aqui, ó, União é nacional, Estado... Tá todo mundo vendo? Que eu não tô vendo, vamos dizer não. que eu não, Sérgio. Ô, Sérgio, olha se você está com a coisa marcadinha assim na sua tela. Aí você tenta a conexão. Oi? Você falou que estava caindo, né? Vai em mim,
Vocês estão vendo, tá ótimo. Ô, Sérgio, me coloca lá de destaque. Vai no meu nome, coloca, não, Já destaque. pus, tá um azão meu aqui nome. pra mim. É. Então, tá vendo, gente? Aí vão dizer que eu marquei, ó, municípios. Aí eu acertei. É município que provê o ensino de creche. Então, aí vai muitas perguntas, tá vendo? Ó, 4, 5, 6. De 7, repente, 8. Aline, a gente pode colocar essa como uma atividade um dia. São 30. Isso! Né, gente? São O que vocês 30. acham? Na segunda-feira, depois do recesso, a gente colocar para Pode ele ser uma atividade. O que você acha, Sérgio, Carlos? Uma atividade. Muito legal, vou querer Bacana. fazer também. Ah, bacana, Silvana. Acho uma boa ideia, assim. Fala de tudo, gente. Porque às vezes você quer reclamar do transporte público, você não sabe se é para o Estado ou para a Prefeitura. Aquele posto de saúde perto da minha casa. Ah, não, é da BR que corta a minha cidade. Eu quero reclamar dos buracos da BR. Para que eu tenho que reclamar? Então é isso. É para a gente conhecer melhor, né? Então, eu vou mandar esse teste para vocês e a gente continua aí nosso bate-papo. E aí a diretora e a coordenadora que fala da questão do teto, né? Se a gente pode continuar, se alguém quiser conversar mais. Vocês podem estabelecer o tempo aí, Aline, tá tranquilo pra gente. Para mim tá tranquilo. A gente colocou lá que era 19 às 20h30, não foi, não? Mas pela organização dos alunos que eu tô... Sim, se os alunos aí quiserem continuar mais um pouco, vocês podem decidir aí que tá tranquilo. Quem sabe também eles querem. Aqui, ó, a Luciene vai ter que sair. Talvez a gente deixe para uma outra hora também, Aline, no outro bate-papo. numa outra, no próximo encontro, Aline, a gente abre conversando. O que você acha? Então, vamos fazer o seguinte, então. Vamos deixar as considerações finais. A Rose faz, né? Depois o Carlos. Fala um pouquinho a Rose, depois o Carlos e a gente encerra. Pode ser? Pode ser, sim. Então, vamos lá. Vamos Pode começar ser. com você, Rose? Vamos. Vamos sim. Esses recursos a gente tem que aprender, né? Clica aqui, clica ali, é difícil. Mas isso tudo é um aprendizado. Eu acho que isso é importante. Aí eu quero agora, então, louvando a democracia, de falar assim, a educação tem que ser um direito de todos, né? Por que tanta gente fala dessa educação, do ensino remoto, dessa questão toda? Porque, infelizmente, nem todos participam, né? Podem participar. Muitos querem, mas não é para todos, né? E até a gente vê assim, a nossa dificuldade, caiu, não deu conta. Então, você imagina quantos alunos, né, que estão aí lá nos grotões sem acesso. E vai dizer que tem democracia no acesso à educação à distância para todo mundo? Não tem, né? Um prefeito não foi lá, o governador, o presidente, perguntar se tem acesso à internet, né? Tá garantido um tempo seu para estudo, né? Não tem. Então, é uma disputa que a gente faz e que a gente vai discutir, vai brigar mesmo, né? E é hora da gente eleger candidatos que defendam esse direito, a educação para todos. Eu acho que é muito importante. E voltar lá no hino da nossa escola, né, quando fala em pão e compromisso com os filhos da nossa cidade, né, com a educação de qualidade. Essa educação de qualidade é muito importante. Mas é importante as gotinhas que a gente faz também, né? Esses alunos que vieram, é importante eles irem disseminando isso, dizendo para os outros, né? Ficar gravado é uma ação muito importante, que aí democratiza, né? 12h, 1h, 6h, quem quiser vai lá e assiste. Então, é muito legal isso. E a gente propiciar a democratização. Para concluir, então, só vou ler aqui mais um Brecht, que ele fala assim, louvor do revolucionário. Quantas vezes a gente vê coisas erradas, ninguém tem coragem de reclamar, ninguém abre a boca para falar, de repente, um abençoado vai lá, levanta a voz, né, fala, propõe, põe sua cara a tapa, né, seu pescoço, e aí esse normalmente é o revolucionário. E ele louva o revolucionário,
que sejamos cada um de nós, aquele que grita, aquele que briga pelo direito de todos, né? Quando a opressão aumenta, muitos se desencorajam, mas a coragem dele, o revolucionário, cresce. Ele organiza a luta pelo tostão do salário, pela água do chá e pelo poder do Estado. Pergunta a propriedade, de onde vens tu? Pergunta as opiniões, a quem aproveitais? Onde quer que todos calem, ali ele falará. E onde reina a opressão e se fala do destino, ele nomeará os nomes, sem medo. Onde se senta à mesa, senta-se a insatisfação à mesa, a comida estraga-se e reconhece-se que o quarto é acanhado. Por onde quer que o expulsem, para lá vai a revolta. E donde é escorraçado, fica ainda lá o desassossego. Ele não se calará nunca. Sejamos revolucionários e lutemos pelos direitos de todos. Muito bom estar com vocês. Obrigada. E que a educação seja inclusiva e de todos. Beijos. Rose, nós é que agradecemos e já deixamos o convite. O próximo é sobre o SUS, tá? Olha. E você está convidada para participar. O irmão do Carlos vai estar falando para a gente, mas você está convidadíssima. Agora, Carlos, obrigada, Rose. Foi um prazer. Carlos, agora, por favor. Então vamos lá. O que eu tenho a fazer é agradecer a atenção, né, de todos, os colegas todos aí também, os estudantes. Foi bom, depois desse tempo todo, poder ter dado alguma contribuição mais substancial assim, né? E o que eu proponho, a título de consideração final, é que a gente medite, continuemos, né, a meditar sobre os tempos que nós estamos vivendo, né? E isso são tempos muito loucos, né? A começar por esse ano maluco, com essa pandemia maluca também, né? Mas assim, a gente meditar sobre o que está acontecendo mesmo no mundo, no nosso país, lembrar da importância da liberdade para cada um de nós, né? Até onde que a liberdade é importante para nós, até onde que o direito de ir e vir é importante, o direito de associação, a liberdade de expressão, até onde que isso é importante, né? E se a gente avalia que isso é importante, a gente lute por isso, tá? Porque caso não façamos isso, a gente corre sério risco de perder. Não é brincadeira isso, né? Tá, então, basicamente isso. Defender aqui que fiquemos todos atentos às informações, que a gente se informe de forma crítica, né? Não caindo, pensar muito na questão de fake news também, né? A gente não cair nisso, né? Tá? E exercer mesmo nosso direito cidadão, acho que isso é fundamental nesse momento, sabe? Tá? Então, eu gostaria mais que a gente meditasse profundamente sobre isso, sobre a importância disso tudo que nós conversamos aqui hoje. Fora isso, agradecer a atenção de todos, tá? Foi muito bom ter estado aqui com vocês, muito bom a participação da Rose, adorei, muito bom. A simpatia dos colegas, dos estudantes, tá? Isso tudo, na verdade, nesse momento que a gente está vivendo, é o que nos conforta muito, né? E aí, até a próxima para todos nós. Carlos, obrigada, viu? Saudade de ouvir você também dando as suas aulas para a gente. Eu acho que teve dobradinha perfeita. E a Rose falando, acho que foi o casamento perfeito. Foi. E eu estou assim, muito investir na próxima, que eu acho que quanto mais a gente investir e chamar bem cedo para o próximo seminário, a gente vai ter mais gente participando. Então, a gente começar bem antes, né? Talvez durante a semana inteira, fazer uma divulgação ampla, né? Para mais gente participar de um tema tão importante. Aí eu queria deixar agora para a diretora ou Elaine fazer as considerações. Aline, só queria agradecer tanto o Carlos quanto a Rose. Que bom te ver, Rose. Que saudade. É uma alegria ouvir vocês. Eu acho que é importante a gente, como professor, colocar assim para o pessoal, tanto que é importante ouvir os outros colegas, vocês que são bem esclarecidos nesse assunto. Eu acho que informa a gente e nos habilita
a pensar um pouco mais, a refletir. Obrigada. Só tenho a agradecer. Saudade, Rose! Legal, Silvana. Mais alguém? Eu tenho que agradecer também, agradecer muito a Rose, foi muito bom revê-la, né? A sua suavidade em debater o tema, trazendo a poesia. Muito obrigada mesmo, né? Aprendi muito hoje. Obrigada, Carlos. A gente sempre aprende muito com vocês. Obrigada mesmo, viu, gente? Obrigada a todos os colegas aí participando. Espero que na próxima estejamos firmes aqui. E fica o convite, viu, Rose, para você estar sempre aqui com a gente. Essa casa é sua, viu? Obrigada. Isso, mais alguém gostaria de estar falando? Ou a gente pode estar encerrando? Eu não sei como é que faço agora que eu estou gravando. O que eu faço? Aline, você vai nos mesmos 3 pontinhos para desabilitar a gravação. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, Tchau. boa noite. Boa noite, gente. Tchau. Tchau, Jutaci, que ainda está aí com a gente. Boa Tchau, noite, Carlos. Beijinho, Tchau, gente. Silvana, boa noite. Tchau, Elane. Boa noite, Tchau, Rose. tchau. Tchau, Rose. Tchau, Rose. Adorei te ver. Rose, adorei. Viu, Rose? Obrigada, Silvana. Obrigada, gente. Tchau, Obrigada. tchau. Boa noite, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Até mais.